boa tarde. Eu hoje venho trazer o resto, da mensagem que eu comecei no primeiro vídeo, falando de vendo Jesus no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. E hoje a gente vai dar assim uma olhada, uma mensagem de alguns dos versículos que eu não falei a semana passada. Mas antes eu quero orar junto contigo. Vamos lá? Pai, peço em nome de Jesus que Tu venhas a cercar essa pessoa com Teu Santo Espírito, Tu traga ela revelação, Tu traga ela calma, paz, que a Tua paz, Senhor, venha sobre ela, sobre a sua mente, sobre o seu coração. E eu te peço também que o Senhor venha abrir os olhos do seu entendimento, venha abrir os ouvidos e que ela possa entender tudo aquilo que Teu Espírito queira falar a ela, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero falar de um aspecto nesse casamento de Caná da Galileia, onde Jesus operou o maior milagre, quer dizer, o milagre, o principal, aquele pelo qual Ele veio. Ele cura enfermos, Ele faz muitas obras, mas Ele veio para uma obra principal. E eu quero assim hoje ressaltar, porque Jesus fez milagres, mas Deus chama todos nós, os que seguem Ele, também para operar milagres. O poder é dele, mas Deus, porque eu não sei, essa resposta assim total eu acho que a gente não tem, mas o que nós conhecemos de Deus é que Ele não faz nada sozinho, Ele sempre nos usa, quer dizer, Ele nos chama para uma parceria. Jesus veio, se fez homem, carne e osso, assim como nós, e mesmo o próprio Jesus nunca assim, eu não lembro de Ele ter feito algum milagre, tudo sozinho, sempre foi um discípulo, pessoas, até os que não eram discípulos também, que Ele chamou, que Ele incluiu nos seus milagres. E hoje eu quero ressaltar o que isso faz a diferença, a obediência, para ser parceiro de Deus para operar um milagre. Então, aqui diz no versículo, a partir do versículo 2, começa dizendo: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então uma passagem assim, a primeiro modo parecendo esquisito, a maneira como Jesus fala, a maneira como a Maria fala. Então eu quero ressaltar nesses três versículos aqui algumas situações, porque a Bíblia ela tem, por exemplo, um capítulo, depois Jesus vai continuar aquela conversa num outro capítulo, quer dizer, ele está falando praticamente quase sempre com as mesmas pessoas, com esses 12 discípulos, e eles registram as conversas que Jesus teve com eles, assim, num capítulo, depois aparece uma frase em outro capítulo, então a gente precisa dar uma olhada no todo, A Bíblia ela não é um capítulo só, ela é um todo. Então, não que eu tenha olhado nesse todo, mas algumas coisas que eu quero ressaltar aqui. Por que a Maria, por que ela está falando dessa maneira, E por que Jesus dá essa resposta? Então, vamos olhar alguns pontos. Jesus tinha saído de casa, digamos assim, há 50, 60 dias atrás, e tinha ido até o Jordão para ser batizado pelo João, Isso tudo está na Bíblia. E logo depois do batismo, ele foi atraído, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele então jejuou por 40 dias. Depois desse jejum de 40 dias, a Bíblia diz que ele saiu cheio do Espírito, desse tempo. E ali nessa saída dele, ele começa então a agregar os primeiros discípulos. Na verdade, os primeiros 2 mesmos começaram a seguir Jesus por uma recomendação do João, não o discípulo João, mas o que batizava, é um outro João.
Então, quando Jesus passa depois desses dias, né, João aponta para Jesus e diz para os dois: olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os dois deixaram João na mesma hora praticamente e seguiram Jesus, falaram com ele, coisa e tal. E dali passaram umas horas na casa dele, daí esses dois chamaram o Pedro, que era irmão de um dos dois, mas enfim. Quando então Jesus volta para casa, né, onde a Bíblia aqui, onde eu li antes, que ele vai ao casamento, o capítulo 2, como eu já falei da vez anterior, começa dizendo 3 dias depois desses acontecimentos terem findado, ele então chega em casa. Então a gente se colocando no lugar da Maria, Jesus sai para ser batizado e volta já depois de todas essas coisas com discípulos. Então, para Maria chegou aquela hora. Chegou a hora do quê? De Jesus se revelar para Israel, né? Não é a primeira vez que alguém acha que era a hora de Jesus se mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Rei dos Judeus, que ele veio, né, com aquele propósito. E a Maria não foi a primeira. Depois de uns dias, os próprios irmãos de Jesus queriam que ele fosse a Jerusalém fazer milagres, assim, tipo Facebook no mundo inteiro, né? E Jesus disse: não, ainda não é chegada a minha hora. Para vocês é sempre o momento, mas a minha hora não é chegada. Então a resposta de Jesus aqui, né, muitas pessoas pensam, pode ser também que a Maria tenha pensado no fato: olha, acabou o vinho, quem sabe os discípulos vão por aí comprar algum vinho, ou sei lá o que ela tinha pensado. Mas o mais provável pela resposta de Jesus é que ela está realmente pensando nesta glorificação, né? E também havia profecias. A Maria, mais do que qualquer pessoa, sabia quem Jesus era, né? A Bíblia diz que de tudo que ela ouviu do anjo, por exemplo, o anjo Gabriel, quando veio anunciar Jesus, disse para Maria: coloca o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dele de seus pecados. E a própria Maria, quando ela chega na Isabel, né, ela se diz pecadora, porque no cântico dela ela diz: bendito é Deus, né, que lembrou do seu povo e tal, no cântico de Maria. E ela diz: me alegro em Deus, meu Salvador. Com isso ela está reconhecendo que esse Jesus vinha para nos salvar dos nossos pecados, inclusive ela, né? Nós sabemos que ela teve uma vida exemplar. Para mim é o melhor exemplo de mulher, não só na Bíblia, mas não conheci outra assim, né? Com essa humildade e com essa sabedoria da Maria. Tanto é que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, mas ela também se contou como pecadora, né? Então a questão aqui não é exaltar Maria de maneira errada, mas dizer que a obediência dela aqui foi tremenda, foi exemplar, como sempre, né, em toda a sabedoria. E tinha então profecias sobre Jesus, e provavelmente ela conhecia. Uma delas está em Isaías 25:16, no versículo 6, onde é dito ali que esse Deus, esse rei, essa pessoa que fosse se manifestar em Israel ia dar um banquete com vinhos finos, né? Pode ser que ela estivesse pensando nesse versículo, mas algo assim ela pensou. Mas a obediência da Maria foi que no momento que Jesus disse: a minha hora não é chegada, né, fosse eu acho, assim, eu creio que eu teria ter dito algumas coisas, tipo assim: poxa filho, mas que hora é essa, né? Quando é que vai chegar? Tu já está aí com 30 anos em cima das costas e está na hora de tu aí ter o teu ministério e se tornar um rei. Afinal, todo mundo fica bem, né? Não só Jesus, mas a Maria, os familiares, todo mundo fica bem. Não creio que ela estivesse pensando nessa questão, mas se fosse eu teria dito isso, né? Eu teria tantas coisas, cada um vai pensar que teria alguma coisa para ter dito, mas a Maria não fez objeção nenhuma mais, porque Jesus, essa hora dele só veio chegar mesmo, e está registrado em João 17, onde nesse momento ele diz: Pai, é chegada a minha hora. Está em 17, no capítulo 17, versículo 2. Então aquela hora, no capítulo 17 de João, foi que Jesus fala ao Pai: é chegada a minha hora.
glorifica teu filho, né, porque eu te glorifiquei, e assim por diante. Mas nesse momento então não era chegado. A Maria, sem objeção nenhuma, foi até os servos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E outros também que foram parceiros de Jesus neste milagre foram os servos, né, que foi muito normal eles terem obedecido a Jesus e ter ido encher as talhas. Jesus disse: olha, vão encher as talhas. Isso aí já fazia parte do conjunto de obrigações desses servos, né? Eles estavam ali para repor aquela água da purificação, mas eles não estavam ali para pegar daquela água e dar para o noivo e para os convidados beberem. Isso já foi algo que é aquela coisa que qualquer um de nós também colocaria uma objeção. Ah não, essa água está aqui para purificar, para lavar os utensílios, para tudo, mas não é para dar para o povo beber. Eles podiam até ter, sei lá, ter levado um xingão, né, ter sido demitidos ou não ser contratados para o próprio casamento. E eu creio também que eles devem ter tido a instrução de Jesus para não falar, porque no momento que o noivo, que o mestre comenta, esse vinho, faz um comentário do vinho, eles sabiam e ficaram quietos, né? Então, essa obediência, né, desse jeito, de preferência desse jeito, que todos nós precisamos para ser parceiros de Deus, para sermos usados não só no milagre, mas em curas, em muitas das coisas. Sem essa obediência, Deus não pode nos usar, porque Ele precisa, né? Ele exige essa obediência, porque Ele é Deus. E eu acho assim, eu creio, isso é uma opinião pessoal, eu creio que o milagre para Deus é fácil. Curar câncer é fácil, tudo é fácil para Deus. O mais difícil é Ele obter de nós esse tipo de obediência, que vai contra a nossa razão. Eu mesma já perdi alguns milagres, já perdi de ver alguns milagres, as pessoas já perderam de receber algum milagre por minha culpa, né? Por eu colocar a coisa na minha razão e pensar, não vai funcionar, não vai dar certo, não pode ser assim. E às vezes que eu agi contra a minha razão, a coisa funcionou, já vi curas, já vi milagres, já vi Deus fazer muita coisa bonita, e você também. Então o que nós mais precisamos treinar é o nosso espírito, é a nossa mente, é todo o nosso ser para ouvir a instrução e seguir sem objeção. Amém? Então até a próxima, ainda dentro desse assunto, o casamento em Caná da Galileia, eu vou estar fazendo um outro vídeo. Me aguarde!